Capítulo 7 – Salvação. Salvação nos leva a lembrar bem-aventurança, que é um estado reservado aos espíritos altamente iluminados que já estão livres do karma, que já estão limpos de todos os sentimentos inferiores que os prendem nos planos grosseiros da carne. Há muitos religiosos que condicionaram essa palavra salvação como se fosse um passe de mágica, como força preponderante para a felicidade pessoal. Esquecem-se de que, para se salvarem, dependem de variadas atitudes e um esticado aprimoramento espiritual conferido pelo tempo, além de ingentes esforços em todos os rumos da iluminação. É de se notar que todo o trabalho que fizermos para nossa melhoria moral é muito útil. No entanto, essa realização não se faz de um dia para o outro, demanda prolongados exercícios na área interna e quase sempre não acreditamos na sua eficácia. Iludimo-nos mais com o campo exterior, cheio de ilusões e de nuances convidativas para a vaidade e o orgulho. Ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento, pois ele é apenas uma das portas que se abrem para a limpeza gradativa das nossas sujeiras morais. Enganar a nós mesmos é disfarçar exteriormente, porém por dentro continuamos o mesmo espírito dotado das mesmas intenções que antes alimentávamos. A iniciação por dentro é a mais difícil operação da criatura. A externa sacode e torna visível todas as nossas inferioridades, qual o cair das moedas dos ricos no gasofilácio. Aqui eu coloco uma nota de página para gasofilácio, : local em um templo em que eram recolhidos e conservados os vasos e as oferendas. Queremos mostrar a todo custo a todas as pessoas quando iniciamos por fora. E quando começamos a cirurgia moral em nós mesmos, fazemo-lo em silêncio, acumulando forças para o grande trabalho de fecundação. A salvação, no termo em que devemos compreendê-la, é a conquista da alma e não a doação de onde quer que venha. É bênção de Deus nas linhas do tempo, é maturidade do espírito. Também nós que te falamos através do contributo mediúnico de um sensitivo, temos inúmeras arestas a serem aparadas. Sentindo isso em nosso coração, queremos ser um cirurgião de nós mesmos e realizar muitas operações morais em nossa própria conduta. Precisamos um dos outros, encarnados e desencarnados, porque somos todos irmãos e filhos de Deus. É bom que não penses que o desencarne é sinônimo de salvação. A alma é na erraticidade o que foi na terra e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalharam milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. A nossa intenção é, com toda a sinceridade da alma, convidar os homens para uma grande fusão de valores em torno de nosso Senhor Jesus Cristo e dele beber a água pura do amor e passar a compreender como é bom aprender a amar. Porque fora do amor não há salvação para a humanidade. E esse amor tem um preço. O preço da autoeducação que devemos iniciar. Vamos começar hoje? Agora? Muito bem. Então vamos aqui na minha interpretação desse capítulo 7, salvação. Primeiramente, ele dá o que seria uma interpretação da palavra salvação. Na verdade, não interpretação, mas uma explicação correta de salvação, que é bem-aventurança. Que, por sua vez, é um estado reservado aos espíritos mais evoluídos e que não precisam mais encarnar na Terra dada a sua evolução espiritual. Né? Ou seja, eles já evoluíram a tal ponto que eles estão em outros orbes, eles não têm necessidade de encarnar mais aqui na Terra. Aí eu só faço um parênteses, porque nós sabemos que há casos de missão, onde esses espíritos voltam com uma missão sem necessidade de reencarnarem, mas vêm com uma missão para ajudar o planeta, ajudar a humanidade na sua evolução, em transições planetárias, coisas assim como nós estamos vivendo agora, tá? Então esses reencarnes acontecem, mas são especiais, tá bom? Ele também deixa claro, né, que a salvação não é uma coisa tão simples quanto alguns religiosos pregam. E aí também a gente pode entender, quando fala religiosos, menciona algumas igrejas, algumas religiões
né, que pregam que você consegue uma salvação perante alguma coisa. Ou seja, como se a salvação fosse, primeiro, o único caminho para a felicidade, né? Ou seja, você só vai ser feliz se você conseguir a salvação e pudesse ser conseguida como num passe de mágica, realizando algum tipo de benesse ou atitude pré-definida. Então, você amarra a pessoa pela felicidade e depois você oferece como ela atingir aquilo. Então, não é isso, tá? Vamos fugir desse entendimento de salvação. Não tem nada a ver com isso. Vamos dar continuidade. Depois, ele reforça novamente que essa salvação só poderá ser obtida após muito trabalho para melhoria interna e que, obviamente, demanda tempo, pois não trata-se de uma atitude isolada, né? Ou seja, hoje eu fiz tal caridade, beleza, já evoluí, já estou chegando perto da salvação. Não, são assim, atitudes que fazem parte do nosso modo de agir, do nosso caráter, da nossa personalidade. Nós já fazemos aquilo sem pensar. É alguma coisa repetida que faz parte do nosso íntimo, né? E como a melhora é um processo lento, os seus resultados também o são de certa forma. E por isso, né, nós não percebemos e muitas vezes não acreditamos na sua eficácia. Por isso acabamos debandando para um campo exterior, onde os resultados são aparentemente mais rápidos, né? Mas que na verdade não é nada mais do que ilusões desse mundo que alimenta a nossa vaidade e orgulho. De forma simples, eu quero a paz, eu quero estar bem, eu quero estar meu interior bem, e eu posso conseguir isso pela reforma íntima, mas isso vai demandar um trabalho danado. Aí o que a gente pensa? Rapaz, se eu conseguisse ganhar na Mega Sena, nossa, minha vida seria diferente. Pois é, quem disse que vai ser diferente, né, gente? Quem disse que vai ser inclusive melhor? Eu também jogo, eu também faço de vez em quando a minha fé, mas é para ver como a gente se ilude, né? Que a salvação está no lado material. Mas enfim. Na sequência ele menciona sobre o arrependimento, que é o caminho para o início da limpeza de nossa moral. Por outro lado, há quem finja essa melhora disfarçando exteriormente, e esse fingimento não é nada mais do que enganar a você mesmo, enganar a si próprio, pois por dentro nós continuamos com os mesmos problemas que nós sempre tivemos. Então, a reforma interna ou a reforma íntima é uma das mais difíceis operações que o ser humano pode fazer, enquanto que apenas fingir para os outros que você é uma pessoa boa não é nada mais do que exteriorizar todas as nossas inferioridades ou defeitos. E aí compara, né, aos ricos que deixavam as moedas caírem no gasofilário, ou vamos chamar de bolsa, bandeja, de oferenda, que seja, mas que eles deixavam cair do alto, né, as moedas, fazendo barulho e deixando claro para todos que eles estavam fazendo bem e eram pessoas boas. Quando na verdade, se nós pararmos para ver essa cena acontecendo, certamente nós criticaríamos a atitude chamando de exibido ou sei lá o quê, né? Pois bem, nós fazemos o mesmo, de certa forma, nós só não usamos as moedas no tal do gasofilário, não é verdade? E agora eu mencionei uma coisa atrás, né, que foi falado no capítulo, que é uma das mais difíceis operações que o ser humano pode fazer. Não é à toa que essa reforma íntima também é chamada do bom combate, né? Ou seja, é aquele combate conosco e você fala, não tem perdedor, na verdade só tem vitorioso, desde que nós combatamos. Bom, vamos lá, continuando. Ele, na sequência, né, ele continua reforçando que ainda nós mantemos, né, o defeito de que queremos mostrar a todo custo para todos que nós iniciamos tal empreitada, quando na verdade a reforma íntima ocorre em silêncio. E só assim, com o tempo, atingiremos a salvação que vem da conquista da alma e da maturidade espiritual. O próximo parágrafo ele é interessante e ele aponta para eles próprios, né, como espíritos que estão passando essa mensagem por um médium, e eles também ainda têm arestas para serem aparadas, eles ainda têm defeitos para serem corrigidos e também precisam ser os cirurgiões para executarem as suas próprias cirurgias morais, né? Ou seja, eles também têm a batalha íntima deles para terminar.
E nesse ponto ele volta novamente à questão de precisarmos um dos outros, encarnados e desencarnados, para a nossa melhora. E lembra do fato que o desencarne não é a salvação, porque a alma é na erraticidade, ou seja, após a morte, quando estamos naquela fase espiritual, o mesmo que foi na Terra. Ou melhor, os defeitos que nós temos aqui na Terra, agora enquanto encarnados, continuam na erraticidade. É tão simples quanto isso. Aqueles que são santos e sábios, que alguns a gente reconhece desde quando estavam encarnados, né? Foram pessoas que estiveram no meio, né, de Jesus, enfim. Eles só chegaram lá após milhares de anos aí de aprimoramento na espiritualidade. Não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? E por fim, reforça aí a intenção deles como espíritos, que é de nos levar à salvação. A verdadeira salvação, que é a aceitação dos valores de Jesus, e passarmos a entender como é bom aprender sobre nós mesmos e amar, porque fora do amor não há salvação para a humanidade. E esse amor cobra um preço, que é o preço da autoeducação que temos que iniciar. Então, vamos começar hoje? Agora? Fiquem com a paz do Cristo.